processo onde o sangue seria derramado para que chegasse até o processo da salvação de Jesus. Olha lá, olha, ali apresentará a sua oferta ao Senhor, um cordeiro de 1 ano e sem defeito como holocausto, uma cordeira de 1 ano sem defeito como oferta pelo pecado, um carneiro sem defeito como oferta pelo pecado. Irmãos, de qualquer forma, o povo antigo, antes de Cristo, todas as vezes que pecava, realmente para o pecado ser perdoado, não necessitava apenas de um coração arrependido, não, para um pecado ser perdoado, um inocente tinha que perder a vida. Lembra daquela frase, fulano é um bode expiatório, né? Fulano bode expiatório, bode expiatório. Tem muita gente que fala essa palavra e não sabe o que significa, mas o bode expiatório é totalmente bíblico, pelo fato de que quando havia um sacrifício diante de perdão de pecado para uma situação que Israel estava passando, o bode expiatório era levado para morrer longe. Ele era um bode expiatório para expiar, pagar o preço que era para aquela pessoa pagar, o bode aqui pagava. Jesus fez um sacrifício expiatório ali na cruz por mim e por você. Ele pagou um preço, pelo meu e pelo seu pecado, que eu e você que deveríamos pagar, o preço desse pecado. Jesus, num sacrifício expiatório, pagou o preço dos meus e dos seus pecados. Amém? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fala comigo, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? O Velho Testamento, na aliança abraâmica, trazia o ritual que tinha que derramar sangue para o pecado ser perdoado. Todas as vezes tinha um inocente, tinha que pagar, né? 2 Crônicas fala sobre isso, né? Que expiação trará o Senhor pelo seu pecado cometeu, né? A fêmea do gado miúdo, uma cabrinha pelo pecado, e assim o sacerdote fará expiação pelo pecado. Levítico 5:6 fala sobre isso também. Arão e os sacerdotes tinham que fazer o sacrifício. E o mais interessante, chegou o momento dos grandes reis de Israel. O rei Salomão sacrificou, se você vê lá em 2 Crônicas 34, 2 Crônicas capítulo 30, versículo 24, coloca lá para nós. Em 2 Crônicas capítulo 30, versículo 24, o rei Ezequias, ele fez um sacrifício de mais de 1.000 novilhos, de 7.000, olha lá, ó, Ezequias, rei de Judá, forneceu 1.000 novilhos e 7.000 ovelhas e bodes para a assembleia, e os líderes, 1.000 novilhos, 10.000 ovelhas e bodes para consagrar, para oferecer em sacrifício a Deus. Quando chegou o momento dos reis de Israel, era tudo muito grandioso, o pecado do povo era tão grande, o sacrifício era maior, e eles faziam esse sacrifício também para demonstrar a gratidão diante de Deus, diante do Senhor, mas também crendo que algo era próprio e era físico, porque aquela atitude física gerava um resultado espiritual. O próprio Salomão, gente, olha só, o próprio Salomão em 2 Crônicas 29, 33, entendendo? Ele chegou a sacrificar, gente, olha lá, põe para nós lá, o próprio Salomão chegou a sacrificar, olha lá, os animais consagrados como sacrifício chegaram a 600 bois e 3.000 ovelhas. Então era muito sacrifício, só que chegou um momento que esse sacrifício não valia mais. O sacrifício de derramar o sangue de animais inocentes não valia mais, porque o povo já não estava mais arrependido no seu coração. O povo simplesmente falou assim: não, pequei, pago, não nego, né? Entendendo? Eu pequei, vou pagar. Então o povo já fez uma barganha, simplesmente vou pagar pelo meu pecado, vou pecar à vontade e depois eu vou lá e pago a dívida e pronto, estou trabalhando para isso mesmo. Quem já viu esse ditado, né? A pessoa fala assim: fulano, você vai pagar tudo que você está fazendo. Eu falo: não, é para isso que eu estou trabalhando, é para pagar minhas contas mesmo. Então quem sabe a pessoa fala: você está com pecado, você está fazendo tanta atrocidade. Eu falo: não, eu estou trabalhando para isso, para pagar todos os meus pecados. Chega um momento lá em Oséias capítulo 6, versículo 6,
que Deus, vendo o coração do povo, que o sacrifício abraâmico, por mais que Abraão realmente quando sacrificava a Deus, o coração dele era íntegro, ao ponto dele entregar o próprio filho dele como sacrifício, e Deus coloca ele à prova, e ele não, o pessoal falou, mas pastor, mas Abraão não entregou o seu filho ao sacrifício. Ele entregou sim, ele entregou, ele só não sacrificou o seu filho porque Deus proveu o cordeiro, mas Deus só proveu o cordeiro porque ele tinha certeza que Abraão entregou o seu próprio filho. Mas Deus viu que depois o povo só queria sacrificar para pagar o pecado, para garantir o perdão, mas não havia arrependimento. Por isso, olha lá em Oséias, tá? Em Oséias capítulo 6, versículo 6, coloca para nós Oséias 6,6. Olha só o que Deus começa a falar para o povo: pois eu desejo misericórdia e não sacrifícios, eu desejo de vocês conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Porque o povo simplesmente, olha, fala, na cidade de Adão eles quebram a aliança e me foram infiéis. Por quê? Porque o povo já não era mais fiel a Deus. O povo já não era mais fiel. O povo simplesmente só estava fazendo sacrifícios para os seus pecados serem perdoados, mas não havia arrependimento. Não havia arrependimento. Havia algo importante que poderia fazer. Vamos pensar com a gente aqui, gente. Você já imaginou, nos dias de hoje, se você tivesse que matar animais para pagar seus pecados, entendeu? Quantos boi, quantos cabritos você já teria matado para perdoar os seus pecados? Já imaginou tanto que... E o preço do boi, meu Jesus? Né? Você já imaginou se nós fôssemos hoje pagar os nossos pecados sacrificando os animais? Mas algo maravilhoso acontece. O primeiro derramamento de sangue foi para cobrir a vergonha. O segundo derramamento de sangue foi para cumprir a lei abraâmica. Mas o terceiro derramamento de sangue é o sangue da nova aliança em Cristo Jesus. O sangue que foi derramado ali na cruz por mim e por você. O sangue que anularia a partir de agora. Gente, vamos falar a verdade. Esse nosso Jesus é tão maravilhoso, Ele é tão tremendo, Ele é tão maravilhoso, que quando Ele faz o processo de salvação para nós, quando Ele é derramado, o sangue dele é derramado ali na cruz por nós, Ele não dá livramento de condenação só para mim e para você, não. Ele dá livramento também para todos os animais, para todos os inocentes. Esse Deus que eu e você servimos é um Deus tão maravilhoso, que Ele não pensa somente em mim e em você, Ele pensa em toda a criação, porque Ele fez com muito amor. Quando Ele fala do ser humano, assim, ele fala assim, olha, Ele fala assim, aí ele fala assim, olha, a cereja do bolo, né, o ápice ali da criação foi o ser humano. Sim, a palavra mostra isso, mas Deus fez tudo com muito amor, com muito cuidado. E o próprio Jesus, quando Ele sacrifica ali na cruz pelos nossos pecados, Ele dá livramento de morte eterna para mim e para você, mas Ele poupa também o sacrifício dos animais inocentes. Ele anula. Quem está sacrificando hoje, mesmo que sejam os hebreus e que seja qualquer outro, quem está sacrificando pela palavra só está fazendo o quê? Crueldade. Somente isso. Porque para Deus não tem, esse sacrifício para Deus não tem nenhum valor. O sacrifício que qualquer outro tipo de religião faz, usando um animal inocente para perdão de pecados, para o Deus que eu e você servimos, não tem nenhum valor. Porque o sacrifício que tem valor, o sacrifício mais caro do mundo, Jesus Cristo já pagou por mim e por você. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E se eu e você fomos remidos dos nossos pecados, foi porque Jesus Cristo derramou o sangue dele ali na cruz por nós. Você pode dar um forte aplauso a Jesus Cristo por isso? Amém?